Amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia nos sustém, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém firmes e constantes. A alegria do Espírito, um nome escrito no livro da vida, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja as vacas as malhadas nos currais, todavia exaltarei na salvação a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, revestivos da armadura de Deus, a verdade que é um escudo e broquel, e Jesus disse, assim como nos diz, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Revestido o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingir a espada à cintura, ó herói, porque aquele que levanta a espada pela espada será ferido, antes empunhai a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Cingi os lombos com a verdade, estejais firmes e constantes, calçai os pés com a sandália, preparação do Evangelho. Alcançai a paz que excede todo o entendimento, não estando segundo o mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus e está sobre a sua ira e indignação. Mas antes aqueles que estão segundo o seu Espírito estão sempre constantes, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos são acrescentadas, assim como ele tem nos acrescentado. Por isso, alegrai-vos sempre na presença do Senhor e enchei-vos do seu Espírito. Fiel e verdadeiro aquele que diz que vem buscar o povo unânime numa só fé, num só batismo com Espírito e com fogo, em nome de Jesus, do qual o Deus Altíssimo nos atrai, enviando o seu Espírito em nome de Jesus, e o seu Espírito é pronto e experimentado para nos manter apartados de toda injustiça, uma vez que ele é a justiça, assim como estamos, pois não aprendemos dos meros mortais, mas antes aprendemos por revelação divina. Por isso estamos apartados daqueles que amam o prêmio da injustiça, e não se alcança a justificação por aquele que tudo opera e executa, porque aqueles que seguem palavras humanas, destituídas de sabedoria, colocadas na sua balança fiel e verdadeira, são sempre achados em falta. Antes sejais firmes e constantes naquele que nos traz a perseverança, aquele que nos concede o discernimento, se discerne entre os espíritos e não se ouve voz estranha, mas antes permanece firmes e constantes, segundo aquele que é fiel e verdadeiro e tem cuidado de nós. Por isso, sejais perseverantes, confessai de boca e demonstrai pelo bom proceder aqueles que têm o seu Espírito. Se vós estáis em mim e eu em vós, assim ele nos ensina, sejais justos, sejais santos, perseverais, sejais a conduta sempre firmada por aquele que nos justifica e nos capacita dia após dia, porque ele é fiel e verdadeiro e nos mantém na perseverança. Por isso sejais firmes e constantes, perseverai segundo aquele que é fiel e verdadeiro, sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, assim nos ensina o Senhor. Antes sejais zelosos e fervorosos pelo seu Espírito, sejais cheios, porque a sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança. Ele aplana os caminhos, a fim de que não seja tropeço, antes que sejam passos firmes e constantes na retidão, uma vez que seu Espírito é reto, fiel e verdadeiro, aquele que tem cuidado de nós,
aquele que não tosqueneja e não dormita, aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Ele é aquele que a sua vara e o seu cajado nos consola, ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, dá ordem aos anjos, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nenhuma ferramenta preparada prospera, toda língua que se levanta nós condenamos a juízo. Esta é a herança daqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aqueles que são abençoados nas regiões celestiais. Quem poderá intentar acusação? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.